Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante. Esta semana temos connosco um cartunista, António Jorge Gonçalves, autor de Bendita Crise. António, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, eu. Começo por lhe perguntar o porquê ter lançado este livro, Bendita Crise, que retrata 9 anos de trabalho profissional, não só no Inimigo Público, como também noutros jornais, pelo que depreendo. Mas porquê é que resolveu lançar agora? Achou que estávamos num momento? Sim, quer dizer, era uma ideia que eu tinha há algum tempo de pensar em publicar uma antologia, pela simples razão que o cartoon é uma arte muito, muito efêmera. Tem literalmente uns segundos de duração, porque ao virar da página de um jornal ele já passou, não é? É muito raro o cartoon que consegue persistir verdadeiramente na nossa cabeça. Portanto, a ideia de ter um livro que de alguma maneira apanhasse alguns dos cartoons que eu achei que funcionaram bem, era uma ideia que já tinha 1 ou 2 anos. Só que houve uma sensação que eu comecei a ter, principalmente no princípio deste ano, que acho que mesmo para nós artistas somos chamados neste momento a desempenhar o nosso papel. E o nosso papel é provavelmente o de devolver a imagem do mundo tal como a vemos. E este é um momento em que, de repente, de uma forma quase impossível, a crise passou a dominar, a asfixiar por completo qualquer outra agenda nos mídia. E eu achei que teria uma pertinência ter um livro que tivesse uma seleção de cartoons essencialmente focados nesse tema. Mas o seu livro não tem apenas cartoons, desenhos de cartoons. Tem também uma vertente, chamo-lhe poética. Nas frases que diz, por exemplo, diz aqui logo no início: os jornais morrem todos os dias. Um cartoon de imprensa tem apenas uns segundos de vida, morrendo com o virar da folha, como referiu. Até que ponto é que esta volatilidade o inspira? Eu acho que essa volatilidade é verdadeiramente a gasolina do trabalho de imprensa, ou seja, eu venho de um background de ficção, de fazer livros de banda desenhada, trabalhar em teatro, criar coisas que no fundo não existem. Podem ter paralelismos com a realidade, mas não existem. Quando de repente aterro na imprensa, a única realidade que há é aquela que a própria imprensa veicula, não é? Assistimos a um debitar permanente de informação, de notícias, de carga informativa, de temas, de agendas. É preciso responder a isso e é preciso responder a isso agora, não é? Eu acho que essa adrenalina é também aquilo que nos dá a certeza de que é preciso comentar neste momento e, portanto, não há, como quando se está a trabalhar num livro de ficção, aquela ideia de que vamos levar o tempo que for preciso até esta história tomar forma, até os personagens estarem em forma. Não. Houve alguém que disse alguma coisa hoje, as televisões mostraram imagens de qualquer coisa e é preciso perceber como é que eu me situo no meio disto, o que é que eu acho disto. Esse para mim foi o maior desafio quando eu comecei a fazer cartoon. Eu era uma pessoa que devo confessar que passava-me muito ao lado a maior parte desta Babel mediática, não é? Desta produção permanente de notícias, e de repente tive de fazer aquilo que eu acho hoje que todos nós devíamos fazer, que é, ok, estão a dizer isto, mas o que é que eu acho realmente disto? Há maneira de eu perceber mais alguma coisa acerca do que isto é possível pegar num ou 2 ou 3 meios de comunicação e tentar ver visões diferentes sobre este assunto e depois de digerir isto tudo, o que é que eu realmente acho da minha cabeça? E é realmente o que acha que transcreve ou que desenha no É isso no que eu papel. faço esforço. Claro que às vezes... É uma terapia também? É, mas acho que também é um exercício de clareza e de autoconhecimento, porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho que mudou muito na informação nos últimos anos é que a opinião passou a ocupar muito do espaço daquilo que era o jornalismo, num sentido de missão, de informação o mais objetiva possível. O que acontece é que nós somos sujeitos, ou somos altamente influenciados sobre aquilo que pensamos dos assuntos. Há uma bateria de pessoas a opinarem, alguns mais de referência do que outros, de uma maneira muito veemente, e isso influencia a maneira de nós olharmos para os assuntos. Sendo que eu suspeito, e particularmente desde que tive de fazer este exercício do cartoon semanalmente, suspeito que é difícil que nessa bateria de comentadores que comentam tudo, que eles dominem sequer 70% dos assuntos sobre os quais opinam. Portanto, eu acho que isto ainda torna mais urgente a necessidade de nós procurarmos perceber. E acho que às vezes o sentido de um determinado assunto nem tem a ver com nós conhecermos por completo. Às vezes a gente
ouvir bem o tom da voz de um político, a gente percebe se ele de facto está a mentir ou se não está, ver a sua própria linguagem, olhar para um determinado assunto e perceber o que os vários agentes opinadores dizem, a gente se calhar consegue perceber, encontrar pelo meio o que é que nós realmente pensamos. Qual foi o assunto que teve mais dificuldade em retratar? Acho que às vezes tem a ver com uma questão do timing, sei lá, comentar, por exemplo, o terrorismo. Foi um assunto difícil desde o 11 de setembro até depois em Madrid, em Londres. É difícil às vezes comentar esses assuntos a quente, quando são assuntos que envolvem... Tem medo, depois tantas polémicas à volta de cartoons, nomeadamente com o mundo islâmico, tem medo de desenhar? Alguma vez lhe passou pela cabeça, não, é melhor não desenhar isto? Não, eu não tenho medo. Eu a esse respeito devo dizer, acho que uma das qualidades que tenho procurado cultivar como cartunista, e que acho que é uma qualidade do bom cartunista, é a irresponsabilidade total. Ou seja, acho que eu me posso permitir ser completamente irresponsável e desenhar tudo o que me vem à cabeça. Já a tarefa do editor, que vai decidir se vai publicar o meu cartoon ou não, é outra. Mas isso é a dele. Portanto, eu não me autocensuro naquilo que faço. Às vezes tenho um feedback mais negativo, outro mais positivo. Geralmente, quando se faz um cartoon que morde em alguém ou no assunto, há sempre alguém que se chateia um bocado, mas isso é a democracia, a liberdade de expressão. Agora, a censura é um aspecto que pertence àquela pessoa que tem a responsabilidade. Já sentiu censura? E agora falo mais de política. Não... Já passei, eu não diria por censura, já houve alguns poucos cartoons durante estes 9 anos que não foram publicados, mas existiram porque às vezes há visões um bocadinho cruas ou que mordem um bocadinho demais sobre certos personagens em assuntos que são delicados, até para em termos económicos, enfim, falo agora das grandes empresas. Em termos económicos, o meu amigo Nuno Artur Silva costuma dizer isto e com o qual eu concordo perfeitamente, que é, com os políticos, às vezes há assim um bocadinho de chatice, mas não é verdadeiramente aí. Com o futebol, aí sim é onde nós nos arriscamos a levar na cara, basicamente, se metemos com um determinado tipo de clubes ou situações. Agora, aquelas situações onde podemos mesmo ser censurados, eu acho que são as económicas, por exemplo. Brincar com um determinado produto ou com um patrocinante da publicação em que se está a publicar é talvez a coisa mais perigosa no sentido de se poder sofrer censura, não é? Porque no fundo são os patrocinadores que alimentam as próprias publicações, portanto estar a meter com eles no sentido de poder estar a denegrir uma campanha ou um produto deles é estar de facto a morder na mão que nos paga. Mas, de qualquer forma, essa mão não se deixa levar por medos. Não é como digo. Uma vez mais. É sempre ao editor que... Uma vez mais passa a responsabilidade. É, completamente. Acho que os artistas têm o dever de ser irresponsáveis, nesse sentido de verem, mostrarem. Depois, se as pessoas acham que é conveniente mostrar isso ou não, ou se isso é possível ou não, acho que não é uma tarefa que nos caiba. António, porquê Bendita Crise, o título porquê que escolheu este título? É um bocadinho um trocadilho. Por um lado, ele surge, quando eu comecei a pensar nele há quase um ano, surge na altura em que muitas vozes falavam da crise como possibilidade, a crise como ocasião para podermos reformular uma série de coisas. E, portanto, isso tornou-se um chavão. E o universo do cartoon também é um universo que gira muito à volta destes chavões que são construídos. A diferença é que quando eu formulo o título ou escrevo, não o escrevo tal e qual como se escreve a palavra bendita, mas ao partir de um outro significado e passo a falar de uma crise que é bem dita ou bem descrita, não é? E aí eu acho que tem a ver com uma propriedade que o cartoon tem. Eu acho que o cartoon político tem um potencial enorme enquanto espelho da nossa hipocondria, da nossa paranoia, da nossa frustração, da nossa revolta em relação aos atores políticos. E, portanto, daí dar esse título que nos fala dos cartoons com essa possibilidade de nos poderem dar a ver ou de porem aos nossos olhos, de uma maneira muito direta, aquilo que é o mundo em que vivemos. António, falando do mundo que vivemos, como é que vê a atual crise enquanto profissional liberal? Eu vejo-me como um membro da orquestra e estou no Titanic e ele está a afundar, mas eu continuo a tocar, basicamente, não é? Mas acha que o facto de ser liberal e de ser mais livre, chamemos assim, de certa forma lhe dá um bocadinho mais de estaleca para lidar com esta crise? Sim, quer dizer,
sendo profissional liberal e sendo artista, particularmente, também neste país ou neste sítio. Porque, enfim, as últimas décadas também não foram fáceis, os últimos anos. Não tem sido fácil e nem eu me lembro. Trabalho na área artística como profissional liberal desde o princípio dos anos 90 e nunca me lembro de alturas fáceis. Sim, houve ali uma altura nos anos 90 que houve talvez um bocado mais de dinheiro e se sentia-se um bocadinho, sendo que as artes apanham direto ou indiretamente sempre desse soft money, não é? Desse dinheiro que vem do Estado. Mas o desafio de não sabermos quanto é que vamos ter exatamente ao fim do mês... Portanto, o incentivo é maior diário, quando se levanta... o facto de não saber que tem aquele Sim. salário fixo no final do mês, tem alguma diferença em termos... Tem, e eu acho que há aqui uma questão. Eu gostava de pôr como profissional liberal, mas também como artista, que é assim, eu acho que o artista confronta-se, às vezes as pessoas podem não ter muita noção disto, mas o artista confronta-se com uma noção do modo de vista prático, que é, ele está a produzir muitas vezes coisas que ninguém lhe pediu para produzir. Há uma parte do trabalho que é da encomenda, muitas vezes não. Os escritores escrevem livros porque os querem escrever, os músicos compõem músicas porque os querem compor, eu faço livros de banda desenhada porque os quero fazer, ninguém os pede. E, portanto, há um desafio logo à partida, que é como é que eu vou convencer um editor? É preciso encontrar um editor que ache que aquilo vai vender, que acredite. É preciso depois que as pessoas o comprem, é preciso que os meios de comunicação falem disso. Portanto, há à partida toda uma série de barreiras que o artista sabe que vai ter de ultrapassar para conseguir vencer. Eu acho que isso nos prepara um bocadinho para esta instabilidade, ou seja, esta instabilidade não me é completamente nova. Claro que não posso deixar de olhar para uma apreensão que é, quando eu publico um livro como este, posso pensar, se calhar as pessoas que gostariam de comprar, muitas delas não vão querer dar dinheiro neste momento, vão poupar o dinheiro para outras coisas, se calhar mais fundamentais ou não, ou se calhar vai haver uma paranoia e as pessoas vão deixar de comprar livros e de ir ao cinema porque acham que não podem, sei lá. Esse é o lado, para mim, da crise que me preocupa um bocadinho mais, é esta espécie de onda mental que eu sinto que aos poucos e poucos pode paralisar as pessoas, se as pessoas de facto não abrirem os olhos e disserem, espera aí, o mundo e o país não vão parar, nós temos de continuar as nossas vidas. Que no fundo é aquilo que eu sempre fiz como profissional liberal. Eu já lembro aqui há uns 10 anos, justamente, em 2000, haver meses que eu não sabia como é que ia pagar a renda no final do mês, não é? A renda da casa. Talvez isso não seja completamente dramático se nós mantivermos a cabeça fora d'água. Como é que, como última pergunta, que já estamos a chegar ao limite do nosso tempo, como é que pensa retratar agora as manifestações de agentes do mundo da cultura, como as que decorreram este fim de semana passado? Um dos problemas que eu sinto neste momento no cartoon é uma sensação de estarmos a entrar numa fase que já está para lá do humor. Essa é a minha dificuldade. Houve ali um momento aqui há uns meses em que eu acho que já era muito difícil porque a crise estava sempre na agenda todas as semanas e ninguém aguenta estar sempre a comentar sobre o mesmo assunto, sem começar a chover no molhado. Mas agora o que eu começo a sentir é que o humor, por exemplo, que eu acho que teve ali uma crista na altura da licenciatura do ministro Miguel Relvas, em que de repente parece que o humor explodiu, e o que eu sinto é que o humor está a ser substituído por uma violência, por uma... E isso a mim preocupa-me, porque eu acho que nós precisamos realmente do humor em todo o momento. Portanto, eu já não sei muito bem, eu agora cada semana que passa já não sei muito bem como é que é de comentar, porque é preciso ver que eu também, quando estou a comentar, estou a pensar um bocado nas pessoas que estão do lado de lá no jornal e a pensar como é que elas vão sentir aquilo que eu desenho. Portanto, eu também confesso que estou a chegar... Enfim, existe aqui o perigo das suscetibilidades, com certeza, não é? Mas também a questão de já nem fazer sentido. É um bocadinho, eu neste momento confesso que o meu foco está mais em tentar encontrar uma maneira de nos fazermos rir de nós próprios, mesmo aqueles que nos manifestamos e que respondemos com também a nossa aqui raiva. tem escrito essa frase. Acho que o meu foco neste momento está a tentar ser esse, porque é talvez isso que é mais importante. É importante, obviamente, o reivindicar e tudo mais, mas chegamos a um ponto em que isso já nem há muito humor, se calhar que é possível fazer em relação a esses governantes. António, nestes 9 anos, falou agora de um ponto recente, a licenciatura do ministro Miguel Relvas, que foi um ponto de humor, como disse, do anterior primeiro-ministro, ou do anterior governo, perdão, ponto de humor que quer indicar.
Um que eu achei engraçado, aliás, está num cartoon do próprio livro, quando o José Sócrates vai à Venezuela supostamente para vender os Magalhães, entre outras coisas, ao Hugo Chávez, há aquela celeuma toda do cigarro, e aquela conversa toda do cigarro, foi apanhado a fumar, ou mais o ministro Manuel Pinho, ou o que era, todos a fumarem num avião onde não era suposto fumar. E isso, para mim, é realmente um dos lados mais patéticos dos mídia e da relação que as pessoas têm com os mídia, que é, às vezes são os pequenos pecados, as migalhas, aquelas coisas que não têm tanta importância, que parece que suscitam grandes audiências e grandes interesses, quando há outras coisas obscuras, muito mais terríveis, que parece que passam assim mais ou menos ao lado. Muito bem. António, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigado. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. Tivemos connosco António Jorge Gonçalves, autor de Bendita Crise e cartunista de mídia e de alguns livros também. Já sabe, por falar em livros, estaremos cá na próxima semana com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá.